1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazub e Sinrom, 4. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, cabeças das suas casas paternas. Entre os descendentes de Tola havia guerreiros valentes que nos dias de Davi somavam 22.600. Os descendentes de Uzi foram Israías e os filhos de Israías: Micael, Obadias, Iual e Isias. Todos os 5 eram chefes. E com eles, segundo as suas linhagens, segundo as suas casas paternas, havia no seu exército 36.000 soldados prontos para a guerra, pois eles tinham muitas esposas e filhos. Seus irmãos, de todas as famílias de Issacar, eram guerreiros valentes. Todos eles somavam 87.000 homens, conforme listados no registro genealógico. Os filhos de Beniamim foram Bela, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Bela foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5. Eles eram cabeças das suas casas paternas e guerreiros valentes. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abial, conhecido por Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles, segundo as suas linhagens, no que se refere aos cabeças das suas casas paternas, alistava 20.200 guerreiros valentes. Os filhos de Gediael foram Bilã e os filhos de Bilã: Jeus, Beniamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses eram filhos de Gediael, de acordo com os cabeças das suas casas paternas. Havia 17.200 guerreiros valentes preparados para servir no exército numa guerra. Os Supins e os Upins eram filhos de Ir. Os Uzins eram filhos de Aer. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Gezer e Salum. Esses foram descendentes de Bila. Os filhos de Manassés: Assiel, que sua concubina Síria deu à luz. Ela deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou uma esposa para Upim e outra para Supim. A irmã dele se chamava Maacá. O nome do segundo era Zelofiade, mas Zelofiade só teve filhas. Maacá, esposa de Maquir, teve um filho e lhe deu o nome de Pérez. O nome do irmão dele era Seres, e seus filhos foram Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Amolequete era irmã de Gileade. Ela deu à luz Isode, Abiezer e Maala. E os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Os filhos de Efraim foram Sutela, Berede, seu filho, Taate, seu filho, Eleada, seu filho, Taate, seu filho, Zabade, seu filho, Sutela, seu filho, Ezer e Eleade. Os homens de Gate, naturais daquela terra, os mataram, porque desceram para tomar seus rebanhos. Efraim, pai deles, chorou por muitos dias, e seus irmãos foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua esposa, e ela ficou grávida e deu à luz um filho. Ele lhe deu o nome de Berias, porque foi com calamidade que ela permaneceu em sua casa. Ele teve uma filha chamada Seerá, que construiu Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzem Seerá. E havia Refa, seu filho, Rezefe, Tela, seu filho, Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, e Alcha, seu filho. Suas terras e seus povoados eram Betal e suas aldeias dependentes, Naarã ao leste, Gezer e suas aldeias dependentes ao oeste, Siquém e suas aldeias dependentes, estendendo-se até Aiá e suas aldeias dependentes. E ao lado dos descendentes de Manassés havia Bet-Seã e suas aldeias dependentes, Taanac e suas aldeias dependentes, Migido e suas aldeias dependentes, e Dor e suas aldeias dependentes. Os descendentes de Usfi, filho de Isral, moravam nessas cidades. Os filhos de Aser foram Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles era Será. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber tornou-se pai de Jaflete, de Somer, de Otão e de Sua, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elém, seu irmão, foram Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bizer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os filhos de Geter foram Jefuné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Aser,
cabeças das suas casas paternas, guerreiros valentes, de elite, chefes dos maiorais. Segundo seu registro genealógico, eles somavam 26.000 soldados prontos para a guerra. 1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 8. Beniamim tornou-se pai de Bela, seu primogênito, de Asbel, o segundo, de Ará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Os filhos de Bela foram Adar, Gera, Abiúde, 4 Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urão. Os filhos de Eude, cabeças das casas paternas dos habitantes de Geba, que foram levados para o exílio em Manaate, foram os seguintes: Naamã, Aías e Gera. Foi este último que os levou para o exílio, e ele se tornou pai de Uza e de Ailde. Saaraim teve filhos no território dos Moabitas, depois de os ter expulsado. Uzim e Baara foram suas esposas. E por meio da sua esposa Odes ele se tornou pai de Jobabe, de Zibia, de Mesa, de Malcã, de Geus, de Saquia e de Mirma. Esses foram seus filhos, cabeças das casas paternas. Por meio de Uzim, Saaraim tornou-se pai de Abitube e de Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã, Semede, que construiu Ono, Lode e suas aldeias dependentes, Berias e Sema. Esses eram cabeças das casas paternas dos habitantes de Aijalon. Eles expulsaram os habitantes de Gate. Havia também Aió, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá, filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Esqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal, Jaquim, Zicri, Zabidi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei, Espã, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananial, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Alial, conhecido por Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Esses foram cabeças das casas paternas, alistados segundo as suas linhagens. Esses chefes moravam em Ial-Shalaim. Jeiel, o pai de Gibeão, morava em Gibeão. O nome da sua esposa era Maacá. Seu filho primogênito foi Abidom. Depois vieram Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aió e Zequer. Miclote tornou-se pai de Simeá. Todos eles moravam em Ial-Shalaim, perto dos seus irmãos, junto com seus outros irmãos. Ner tornou-se pai de Quis. Quis tornou-se pai de Shau. Shau tornou-se pai de Elnatais, conhecido por Jonatã, de Malquizua, de Abinadab e de Isbaal. O filho de Elnatais foi Meribe-Baal. Meribe-Baal tornou-se pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Iauazi. Iauazi tornou-se pai de Jeuada. Jeuada tornou-se pai de Alemete, de Asmavete e de Zinri. Zinri tornou-se pai de Moza. Moza tornou-se pai de Bineá, Rafa, seu filho, Eleazar, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos. Eles se chamavam Asricão, Boqueru, Ishaal, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram guerreiros valentes, que sabiam usar o arco. Eles tinham muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Beniamim.